Estávamos estudando a vida de João, o ministério de João, e vimos sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. E hoje nós vamos começar a estudar o ministério de Jesus. E esse texto que a gente vai ver hoje, que é de 21 a 38 de Lucas 3, vamos encerrar o capítulo de Lucas hoje, tem a ideia, pode pôr no ano que estava antes, de mostrar a natureza de Jesus. Jesus era plenamente Deus, totalmente Deus, 100% Deus e totalmente homem. E esse texto que nós vamos ver revela, em primeiro lugar, a divindade de Deus, a participação de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade revelada no batismo, e também Jesus como homem, mostrando que ele veio desde Adão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 21, 22, Lucas 3, versículo 21 e 22, diz o seguinte: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E esse foi o ponto alto da vida de João. Esse foi o clímax da vida de João. E provavelmente a transição do ministério de João para o ministério de Jesus. João está lá no Rio Jordão, aquela fila de pecadores, confessando seus pecados, se arrependendo. E de repente quem aparece na fila? Jesus. E Mateus retrata João falando: não, tem alguma coisa confusa aqui, você vem, o Senhor vem para que eu batize, o Senhor é que tem que me batizar, eu que tenho pecado. E Jesus fala: não, é necessário que se cumpra toda a justiça, eu vim aqui para me batizar. E aí vem a grande pergunta: se aquele batismo era um batismo de arrependimento, um batismo que previa pecados, confissão de pecados e arrependimento, por que Jesus veio ser batizado? Nós vemos em Hebreus 4,15 que ele foi tentado em todas as coisas, como cada um de nós, na semelhança de homem, mas ele não pecou. 2 Coríntios 5,21 fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado. 1 Pedro 1,19 fala que ele é o cordeiro sem mácula, sem pecado. Qual seria então a necessidade de Jesus vir para ser batizado? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que ele foi batizado para se identificar com os pecadores. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, por cada um de nós, se igualou aos homens e estabeleceu um padrão para que todos aqueles cumprissem. E 1 Pedro 2,21, eu gostaria que você abrisse e alguém lesse, por favor. Porque melhor lhes foi Para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2,21. Ele nos deixou exemplo. O motivo pelo qual Jesus se batizou é para mostrar que eu e você precisamos nos batizar também. Mas ele se identificava com aqueles que ele veio salvar. Ele se identificou conosco a fim de mostrar e revelar o seu amor por nós. Assim como ele foi crucificado no meio dos ladrões, ele deu início ao seu ministério também no meio dos pecadores. Passada aquela longa fila,
veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro sem mácula, e se apresentou para, junto com os outros, identificado com o meu e o seu pecado, também se batizar. Em segundo lugar, nós vimos quando nós estudamos o batismo, que o batismo, em todo o seu simbolismo, ele retrata a obra redentora. E eu gostaria que você abrisse em Romanos 6. Romanos 6, versículo 3 fala: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi crucificado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O batismo retrata que Jesus foi morto, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. E esse batismo de Jesus anunciava a obra redentora para a qual o ministério dele se iniciava naquele momento. Em terceiro lugar, Jesus definia o padrão para o batismo. Ele definia o precedente para o batismo. Mais tarde, no final de Mateus, quando ele diz: vão em frente, batizem, preguem as nações. As pessoas iam perguntar: mas como? Vou batizar quem? Vou batizar como? E nós vemos que Jesus foi batizado adulto, Jesus foi imerso, e isso tudo mostra o precedente, o modo também pelo qual nós devemos batizar. E ao analisarmos ainda o versículo 21, nós vemos a colocação que nenhum dos outros evangelhos, e todos eles retratam o batismo, traz. Lucas fala que Jesus estava orando. Jesus estava orando. E nós vemos que Lucas mostra Jesus orando, ele gosta de retratar a imagem de Jesus orando mais do que nos outros evangelhos. Nós vemos Jesus orando no batismo, agora no 3:21, na seleção dos 12 apóstolos, no 6, versículo 12, na confissão de Pedro, no capítulo 9, versículo 18, na transfiguração, no capítulo 9, versículo 28, no Getsêmani, no capítulo 22, versículo 41, na cruz. Jesus foi várias vezes para o deserto orar, no capítulo 5, versículo 16. Ele passava noites inteiras em oração. A vida de Jesus foi marcada por oração. E a gente pensa: por que Jesus orava? Pelo que Jesus orava? Nós não podemos dizer, porque a palavra de Deus nos mostra o motivo. Mas tem um versículo em Lucas 11:13 que fala: se você em seguida, você que é mau, sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem. O que os filhos devem pedir ao Pai? O Espírito Santo. Então nós cremos que naquele momento de unidade com o Pai, em oração, Jesus poderia sim estar pedindo uma revelação, um poder, uma manifestação especial do Espírito Santo de Deus. Mas na verdade o batismo é um pano de fundo para um grande acontecimento. E nós vemos que há uma correlação entre a fervorosa oração e a bênção de Deus, entre a busca e a resposta. Jesus orava. E enquanto Jesus orava, uma coisa tremenda e maravilhosa aconteceu. Toda a Trindade se manifestou no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, um só Deus, 3 pessoas iguais, eternas, governando e reinando em unidade, aparecem
acontecem no batismo simultaneamente. O Pai fala do céu, o Filho é batizado e o Espírito Santo desce sobre o Filho como uma pomba. E vem a grande revelação. Em Lucas 3:21 fala que o céu foi aberto. E isso só acontece 3 vezes no Novo Testamento. Quando o céu se abre é porque Deus vai falar. E quando Deus fala, é um marco na história da humanidade. E nós vemos isso em Lucas 9, quando, na transfiguração, quando Jesus vai à cruz em João 12, e aqui, nesse momento no batismo, o céu se abre e o Pai fala. 2 vezes o Pai fala para revelar que Jesus é Deus. E uma vez para revelar Jesus como Salvador através da cruz. Isso responde à oração de Jesus. Isso responde àquele momento. Porque quando Jesus entra na água, o céu se abre e antes do Pai falar, o Espírito Santo desce sobre ele como pombo. E o nome disso é teofania, quando Deus invisível se torna visível. E a gente pergunta por que o Espírito Santo se manifestou como pomba? Qual seria o motivo? Jesus só fala na figura do animalzinho da pomba uma vez. Em Mateus 10:16 ele fala: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ser tão prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A pomba sugere pureza, mansidão e simplicidade. A pomba não é majestosa como a águia. Ela não é feroz como o falcão. Não é extravagante como o pavão. Ela é simples. E a forma com que o Espírito se manifesta ali é para mostrar a ternura e a simplicidade do mistério de Jesus. Revela a forma com que Jesus ia fazer uso daquele poder em que ele estava investido, o poder do Espírito Santo. E eu gostaria que você abrisse em Isaías 42. Esse texto mostra o Pai doando o Espírito. Quem achou que santo? Até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. O Espírito Santo de Deus foi colocado sobre Jesus, para que ele não quebre o caniço e nem ele apague o pavio. Esse foi o Espírito que o Pai enviou sobre o Filho, um Espírito de honra, de mansidão, um Espírito que ia levá-lo para pregar aos pobres, um Espírito que ia fazer com que todos fossem abrangidos, com que todos fossem alcançados. A beleza dessa imagem, desse texto, ele tem o poder de trazer justiça sobre as nações, mas ele usa esse poder como mansidão, como pomba. E o texto, ele se manifesta a Jesus dizendo: pode passar, por favor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde. Eu não sou falcão. Não é esse o Espírito que está sobre mim. Eu sou águia. Eu sou manso e humilde. Ele diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E a gente pode dizer que esse Espírito ungiu, ele vai pegar a boa nova às canas quebradas do mundo e aos pavios fumegantes. É por causa desse Espírito que nós estamos aqui. Porque ao manifestar a sua justiça sobre as nações, esse Espírito doce, meigo, terno, nos atingiu com graça. E nós vemos também uma outra figura da pomba, que esse Espírito
Espírito se manifestou como acessível e disponível. Eu não sei se vocês vão se lembrar quando nós falamos sobre a circuncisão de Jesus, que Maria não tinha recursos financeiros para comprar um cordeiro, e ela ofereceu a oferta pobre, que eram as rolinhas e os pombinhos. Não sei se vocês se lembram disso. E eu ficava pensando sobre isso, irmãos. E o Espírito Santo falou no meu coração que ele é acessível. É para todos. É para os pobres, para as camas quebradas, para os pavios fumegantes. Esse Espírito qualquer um pode ter. Não depende dos nossos recursos. Apesar de Jesus ser o Cordeiro Santo Imaculado, a mais absoluta e perfeita oferta que poderia ser trazida ao Pai, que queimou como aroma suave, perdoando os nossos pecados, o Espírito Santo de Deus se revela a nós. Esse poder dele todo se revelou como um poder acessível. E eles tinham contato com aqueles animais. Eles tinham que oferecer aqueles animais, levar aqueles animais ao templo. Era comum para eles, muito mais do que para nós, ter acesso. E hoje é muito mais comum a gente ver uma pombinha passando pela rua do que um pavão, uma águia, um falcão. Alguma coisa simples, acessível, que todo mundo já viu. É dessa maneira que o Espírito Santo se revelou. E o Espírito Santo pousou sobre Jesus. E o Espírito Santo, até aquele momento, estava com Jesus. Nós não cremos que ele veio sobre Jesus naquele momento, mas ele foi revelado naquele momento. Eu creio que Jesus resistiu ao pecado, cresceu em sabedoria, estatura e graça, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem como pomba e diz: esse é Deus homem, esse é Salvador, esse é o Messias. E isso nos revela também a vida, o modo pelo qual Jesus vivia. Ele vivia pelo poder do Espírito. E você fala, então, se ele é Deus, se ele é Senhor, se ele é o Deus homem, então será que foi por isso que ele resistiu ao pecado, que ele venceu as tentações? E eu gostaria de convidar você a abrir em Filipenses 5, Filipenses 2, versículo 5. Veio na história da humanidade e ele nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão do uso contínuo dos seus atributos divinos. O Deus eterno veio fazer aniversário. O Deus onipresente se limitou num corpo humano, de criatura. Nasceu bebê, cresceu. E toda essa revelação dele como Deus homem foi feita por amor, para que ele nos pudesse dar um exemplo, para que ele pudesse ser tentado na semelhança de cada um de nós e vencer o pecado, e vencer o diabo, e vencer a morte como homem. Foi o sacrifício perfeito. O Deus Filho abre mão de toda a majestade, a glória do Pai e desce na forma de bebê. Se esvazia do uso da sua divindade, mas em nenhum momento deixou de ser Deus. E nós vemos que ele perdoava como Deus. Ele estava cansado no barco, o corpo dele ficava cansado, mas ele acordava
e a nova tempestade. Ele morreu, e o seu corpo morreu, mas ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E essa dualidade da natureza divina de Deus e esse esvaziamento revela a tremenda humildade de Jesus. Que coisa tremenda! Não sei se você já teve a oportunidade de abrir mão de algum direito ou de alguma qualidade que você tem, de deixar para lá. Agora, o que ele estava deixando de usar era alguma coisa que os nossos olhos e nossos ouvidos nunca viram, nem nunca ouviram. Nem a nossa mente humana pode ter as noções básicas do que é Deus e da majestade, da glória desse Deus eterno. E ele se esvaziou. Mas naquele momento, ele entra na água. O Espírito Santo vem sobre ele, mostrando por que ele venceu. Como que ele orava, como que ele adorava, como que ele vencia as tentações. Ele fazia isso pelo poder do Espírito Santo. Ele não fazia pelo poder dele como filho, porque ele abriu mão desse uso. Mas ele fazia pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito acessível a mim e a você. Nós, os caniças quebradas, temos acesso a esse mesmo Espírito. E como Jesus também podemos vencer as tentações, vencer o pecado, crescer em graça e sabedoria. Porque esse mesmo Espírito está sobre nós. Amém, irmãos? Esse foi o modo pelo qual Jesus venceu. E vem a voz do Pai. E essa é uma declaração clara da divindade de Jesus. Nas culturas antigas, o rei era como um Deus. Ele estava acima do povo. Todos os outros eram de alguma maneira menos dignos, menos divinos do que ele. E normalmente quando esse rei morria, ele era declarado como Deus, fazia um templo para ele, e o filho daquele rei era declarado o filho de Deus. Ele herdava essas qualidades do pai, e eles entendiam que tinha a mesma matéria, a mesma natureza que o pai tinha. E quando Jesus recebe a ratificação de Deus Pai, falando lá do céu, esse é o meu filho. A notícia deve ter corrido, e por isso que os imperadores estavam cabendo de si. Eles sabiam o que aquilo significava. Quando Deus Pai fala, ele é meu filho, ele fala, ele é o mesmo que eu. Ele é tão Deus quanto eu sou. Ele é digno de glória como eu sou. Ele deve ser obedecido como eu sou. Ele veio para honrar, manifestar, desvendar o meu reino. Ele é o meu filho. E eu estou satisfeito com ele. Ele tem a mesma glória, a mesma preeminência, o mesmo poder e a mesma supremacia do Pai. E eu me perguntava, quando é que o Pai disse isso? É interessante nós pensarmos que o Pai não foi dizer isso lá na cruz, depois que ele falou, está consciente. Quando foi que o Pai olhou para o Filho, pode passar, Gabriel, e disse, você é meu filho amado e eu estou satisfeito com você? Isso é muito importante, irmãos, para nós compreendermos a nossa identidade, a nossa relação com Deus. Porque
Porque Deus Pai se satisfaz do Filho no início de uma relação de amor e de aprovação. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha curado ninguém, não tinha enchido de vinho a festa, não tinha dado sobre das águas, não tinha ressuscitado os mortos. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas o Pai já estava satisfeito. E isso revela a graça de Deus. Porque a religião fala para você, você tem que fazer isso, e no final vão bater nas suas costas e vão falar, olha, você é servo inútil. Você fez tudo isso e você fez tudo só o que foi mandado. Então você... Mas a graça de Deus fala que, independente de nós fazermos alguma coisa, Ele nos ama, nos aprova e se satisfaz de nós só porque nós somos filhos. E não é essa a relação que nós temos com os nossos filhos? Fazemos aquela coisinha pequena, ainda deixada, e que os pais que lembram da primeira emoção ao ver o filho, sabem do que eu estou falando. Ah, você está muito satisfeito com aquilo que você está vendo. Tem 5 dedinhos, mas você tem 4, tudo bem, o que importa é que está ali. Você não está pensando se estudou, se obedeceu, se fez a pós ou não. Você está provando e está satisfeito com aquilo que você está vendo. Vocês se satisfizeram de ver a Giovana ali, pequenininha, né? Numa tela ainda. Essa é a relação que Deus tem conosco. E isso pode ser, porque pode ser que, como filhos, nós nunca tenhamos ouvido dos nossos pais que eles estão satisfeitos de nós. Mas eu gostaria que você abrisse em Gálatas 4. Vem sobre nós, sobre cada um de nós, e nos traz essa proximidade ao Pai, e nos faz clamar, Paizinho. E por Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar, Ele cedeu o lugar dele, e hoje, por causa desse sacrifício, nós somos coerdeiros com Cristo. Nós ganhamos filiação, nós ganhamos um novo nome, nós ganhamos o mesmo sangue. É o sangue de Jesus que nos faz irmãos. Nós que não éramos nada, que éramos escravos, que não tínhamos Deus, que não tínhamos herança, somos filhos. E não há classe de melhores e piores filhos, nós somos todos filhos, coerdeiros com Cristo. E esse mesmo Espírito nos faz chamar o Paizinho. E isso revela a natureza da relação nossa com Deus. Isso revela que Deus Pai, se satisfaz de cada um de nós. Nessa manhã Ele olha para você e está feliz com o que você tem. Não pelo que você realizou, mas porque você é filho. Isso se aplica nas nossas relações como pais e irmãos. Porque como filhos nós precisamos de aprovação. E os nossos filhos às vezes vêm com aqueles garranchos, aqueles desenhos que você não dissegue, e pergunta, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? E nós devemos aprovar e nos satisfazer dos nossos filhos brasileiros. Pedir que o Pai revele esse amor para que nós possamos revelar esse amor para os nossos filhos. Aprovando cada vitória deles, cada sucesso deles, incentivando nas dificuldades. Porque esse é o caráter e o amor de Deus para conosco. Aplicar esse amor nas relações vai permitir que os nossos filhos tenham
uma correta imagem da paternidade e do amor de Deus também. E a nós, basta nós clamarmos Paizinho, que esse Espírito nos leva e nos revela a satisfação que o Pai tem conosco. Então nós vemos o batismo de Jesus, o Deus homem sendo manifesto, o Messias sendo declarado. João treme os joelhos e fala: não, eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar. Jesus se revela como Deus. O Pai revela o Filho como aquele que tem a mesma natureza que ele. E o Espírito pousa sobre ele, concedendo e revestindo-o de poder para o ministério. Desse modo nós vemos Jesus como Deus. E aí vem a genealogia. Tem a ver com o propósito de cada autor. Porque Mateus, ele escreve para os judeus. Então ele enfatiza a realeza de Jesus. Nós vamos ver isso adiante. Marcos, ele foca Jesus como servo. E o escravo, o servo, não tinha razão nenhuma de apresentar a genealogia. Então ele não traz a genealogia de Jesus. Lucas enfatiza a humanidade de Jesus. Ele é gentil, ele pregava a universalidade do reino de Deus. E ele traz a humanidade de Jesus num foco diferente de Mateus, como nós vamos ver. Era médico também, pastor. E João demonstra a divindade de Jesus. Nós olhamos Jesus como um Deus, também ele não apresenta a genealogia. A questão é que quando nós comparamos as duas genealogias, elas são diferentes. E vem inúmeras questões e comentários, eu não sei se você já tentou estudar sobre isso, que vão dando um nó, depois outro nó, depois outro nó. Porque na verdade a palavra de Deus não nos dá subsídio para que a gente desvende um motivo específico pelo qual as duas genealogias são diferentes. Mas de todas a que tem prevalecido é que a genealogia de Lucas era a genealogia de Maria. E a gente vê que Lucas mostra muitos detalhes, a gente já falou sobre isso. Que muito provavelmente ele esteve com Maria, porque os detalhes que ele mostra do nascimento e aquela parte toda da relação familiar e dos milagres que aconteceram. E a gente vê aqui que a genealogia de Jesus é uma prova incontestável de que Jesus fazia parte da raça humana. E Maria, ela poderia se encaixa totalmente nessa genealogia, porque ela era judia, então ela ligava Jesus com Abraão, ela era humana, ela ligava Jesus com Adão, ela era da linhagem de Davi e, portanto, traz o direito ao trono. E a forma correta com que os estudiosos mostram que esse versículo 23 deveria ser escrito é dessa maneira: Jesus tinha cerca de 30 anos, sendo filho, como se pensava, de José, de Eli. E Eli era, então, o pai de Maria, porque naquele período não se colocavam as mulheres nas genealogias. Então, esse estudo mostra que a genealogia é diferente, porque em uma é focada a genealogia de José e na outra é focada a genealogia através de Maria. E a gente pergunta, por que Mateus vai só até Abraão e Lucas vai até Adão? Ele aponta Abraão porque Jesus cumpre todas as promessas e as bênçãos que estavam contidas na história de Abraão. E Jesus também é o Messias prometido da linhagem real de Davi. Então Mateus coloca Jesus no centro da história do povo de Israel. Jesus seria o ponto de chegada de todas as promessas do Deus da aliança. Por isso, Lucas aponta
Jesus no centro da história da humanidade, radicada em Adão. Jesus é o ponto de chegada do sonho de Deus para a humanidade. A perspectiva da genealogia de Lucas é universal, enquanto a de Mateus é judaica. E a gente, quando coloca Adão e Jesus, lembra automaticamente de Paulo, que trouxe a figura de Jesus como sendo o segundo Adão. E essa, para mim, é a mais incontestável resposta por que a genealogia de Lucas vai até Adão. Porque quando Deus criou o homem, e nós sempre falávamos sobre isso com muita propriedade ontem, Deus criou o homem para comer. Mas Adão pecou. E o pecado de Adão trouxe uma ruptura na relação de Deus com o homem. Vem Jesus e reconcilia consigo o mundo e se torna um novo e vivo caminho pelo qual nós temos acesso ao Pai. Através de Jesus é restaurada a comunhão do homem com Deus. E nós vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 47 a 49. Adão e Jesus, ambos foram gerados por Deus de uma forma única e imediata, porém não de uma forma idêntica. Quem achou, por gentileza, 1 Coríntios 15, 47 a 49? O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem do terreno, tais são também. E Jesus nasce uma nova raça. Nós tínhamos apenas a natureza de Adão, a natureza carnal, a natureza finita, limitada. Herdamos pela graça, herdamos pela presença do Espírito Santo a natureza daquele que é celestial. O Espírito Santo vem sobre nós, nos capacitando a não andarmos mais pela carne, não andarmos mais de acordo com as nossas inclinações adâmicas, mas andarmos de acordo com o mesmo Espírito que conferia poder para Jesus vencer o pecado, vencer o diabo e vencer a morte. E quando nós abrimos em Romanos 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o 15 fala, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 17 fala, se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Um ato, um homem só, trouxe a nossa descendência ao pecado. E Jesus trouxe para nós o perdão, a salvação e a vida. Em Adão veio o pecado, a condenação e a morte. Em Jesus veio o perdão, a salvação e a vida.
Então a nossa genealogia tem 2 marcos. A terrena em Adão e a celestial em Cristo Jesus. De Adão até Jesus reinou a morte. De Adão até Jesus reinou a condenação. De Adão até Jesus reinou o pecado. De Jesus até nós reinou a graça, o perdão, a justificação, a reconciliação, a filiação. É uma nova era, de um novo povo, de uma nova raça, que não é mais judeu ou não judeu, mas é filho e não filho, é co-herdeiro ou criatura. Jesus vem para iniciar um novo momento. Ele faz com que nós, através da sua graça, recebamos o dom gratuito que é a vida eterna. Nós vemos que Jesus era perfeitamente Deus. E a sua divindade foi ratificada pelo Pai e pelo Filho. E perfeitamente homem. Tinha uma descendência humana. Mas como homem, pelo poder do Espírito Santo. Esse poder acessível, que se revelou como uma pomba, ele venceu. E por esse mesmo Espírito nos concede o clamor de chamarmos a Deus de Paizinho. Nos revela a satisfação que o Pai tem conosco pela sua graça. E nos dá uma nova natureza, a natureza celestial, de co-herdeiros com Cristo Jesus. E isso é graça de Deus. A própria revelação, a própria encarnação de Deus já era um início da manifestação dessa graça. O esvaziamento. E a única coisa que nós podemos fazer, irmãos, é sermos gratos. É sermos profundamente agradecidos por essa obra redentora gloriosa, revelada de uma forma tão simples ali no simbolismo do batismo, mas que trouxe para nós vida eterna, que trouxe para nós a esperança de que nós não somos mais limitados pela morte, não somos mais dominados pelo pecado, não somos mais subjugados pelo diabo, mas somos livres e somos filhos. Amém? Jesus, plenamente homem e plenamente Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Esse foi um ponto doutrinário muito importante, porque isso nos diferencia totalmente dos testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles têm toda a restrição possível no tocante à doutrina que nós ouvimos hoje. Não creem em Jesus como sendo Deus. Eles creem em Jesus como um Deus com letra minúscula. A Bíblia vê entre eles, Jesus aparece Deus minúsculo. Ou seja, são idólatras, porque Deus é maiúsculo. E há uma série de restrições com relação à pessoa de Jesus. Entende que há um só Deus, Jeová. E a partir daí, desqualificam totalmente a figura de Jesus como nosso Deus, a sua encarnação, a sua divindade. Toda ela muito bem provada na Bíblia, conforme nós vimos hoje. Então é bom que os irmãos guardem essa matéria, até por conta de, num enfrentamento, num debate com algum testemunho de Jeová, você ter argumentos sólidos, uma base sólida, primeiro para a sua fé não estremecer por conta da falta de conhecimento,
Porque onde há falta de conhecimento, há corrupção. E segundo, para que você, embasado na palavra, resista. E essa resistência traga luz na cabeça dessas pessoas, que são pessoas muito boas, irmãos. São pessoas boas, mas que bebem um líquido venenoso, e esse veneno se espalha